É o Henderson, técnico bom, é ele, é o Henderson, é o Henderson. E o Novo Horizontino vence mais uma na Série B, 3-0 contra o Operário e entra no G4. Entra no G4 num excelente momento. Se tudo der errado a partir de agora na rodada, o Novo Horizontino vai permanecer no G4. Ele só pode perder uma posição. A Chapecoense ainda joga contra o Botafogo de São Paulo. Se vencer vai a 53, chega a 32 jogos realizados e a 16 vitórias. E aí o Novo Horizontino cai da terceira colocação para a quarta posição, mas vai permanecer firme no G4, pelo menos nessa rodada. E tu olha para a sequência do Novo Horizontino, opa, Amazonas, que briga para não cair. Se tu analisar a tabela de classificação, o Amazonas é o 18º colocado. Opa, dá até para ganhar, não só pontuar, mas dá até para ganhar. Aí depois pega o Botafogo de São Paulo, outro time do meio de tabela para baixo. O Botafogo de São Paulo está na 17ª colocação. Outro time de zona de rebaixamento, com 32 pontos. E tá ali, ó, cada vez mais se afastando do 16º e talvez caia para a Série B. Aí, opa, outro jogo que o Novo dá para ganhar. Depois pega o América Mineiro, outro time do meio de tabela para baixo. Fora de casa, beleza, os próximos 3 jogos do Novo, 2 fora e 1 em casa. O que pesa um pouquinho ali negativamente é que são confrontos fora de casa. Mas assim, dá pra ganhar. Esses 3 jogos que eu acabei de falar é o famoso dá pra ganhar. Tem que fazer aí no mínimo de 4 a 5 pontos, no mínimo. Depois pega o Remo. Por falar em Remo, eu queria aqui abrir um parênteses, tá? Se vocês entrarem na publicação do perfil da Série B, vocês vão ver aí vários torcedores do Remo empolgados, animados e acreditando muito que o Remo vai subir para a Série A. Eu não teria toda essa empolgação e todo esse ânimo, não. Beleza que Guto começou bem no Remo, beleza que o Remo vem de 3 vitórias consecutivas, melhorou bastante depois da saída do Inominável, que eu já falei pra vocês, aquilo ali nem treinador de futebol é. Pode ser que o Remo suba? Pode ser. Só que o Remo ele tem uma sequência bem pesada, velho. Primeiro começa logo pegando aqui o Paysandu no Repá. Nunca é fácil pra ninguém, é o famoso clássico é clássico, irmão. Tudo pode acontecer. Mas beleza, é o Lanterna Afundado virtual rebaixado Paysandu com 26 pontos. A 10 pontos do 17º, 16º. Então beleza, é um jogo que dá pra ganhar. Aí pega o Atlético. Ok, o jogo também que dá pra ganhar, mas o Atlético acabou de meter 4-1 fora de casa. Bizarro, né? Pois bem, então assim, ontem empatou contra o Goiás, antes de ontem, mas fora de casa acabou de vencer de 4-1. E aí beleza, tu olha pro jogo do Cuiabá, o Atlético venceu de 4-1 do Operário, tá? Aí tu olha depois pro Remo, pega o Cuiabá lá em Cuiabá. Aí depois pega a Chapecoense, outro time que tá brigando pra subir. Depois pega o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. Aí pega o Avaí fora e termina enfrentando o Goiás em casa. Então assim, a sequência do Remo é uma sequência que você consegue olhar com muito carinho para 4 vitórias aí. Para o Remo chegando a 12 pontos nessa sequência de 18 que vai ter. 18 mais 3, 21, na verdade, né? 12 de 21. 12 mais 48, 60. Não vai ser suficiente. Ele vai ter que arrumar pontos que você não projeta tanto. Tipo, empatar ou ganhar do Novo Horizontino fora. Ganhar do Goiás obrigatoriamente. Arrumar ponto contra o Cuiabá. Porque assim, tu joga, pô, vai vencer da Chape, sei lá, vai vencer do Atlético, vai vencer o Repá e sei lá, vai vencer do Goiás. Mas só essas 4 vitórias não é suficiente. Vai ter que arrumar mais uma vitória aí. Contra um Avaí e um empate e uma derrota. Tipo assim, o Remo nos próximos 7 jogos, ele vai ter que, no máximo, perder um, no estouro do cronômetro 2 jogos e vencer todo o resto. Então assim, dá pra subir? Dá. Eu já vi muitos cenários improváveis, times ali da sexta, da sétima, da quinta colocação subindo. Mas ainda assim eu não conseguiria ter tanta animação e tanto entusiasmo não. Agora lógico, se ganhar do Paysandu, vai a 51 pontos e encosta muito em todo mundo, né? Ficaria ali a 1 ponto do Goiás, dependendo do desenrolar da rodada, ou a 2 pontos do Novo, a 2 pontos da Chape, a 2 pontos do Criciúma, dependendo da combinação de resultados, se a Chapecoense ganhar também. Então o Remo ele entra muito forte na briga, mas para isso vai ter que vencer o Repá amanhã. E aí é o famoso aguardar. Beleza, voltando aqui agora para o Novo Horizontino. O Novo ele tem uma tabela bem factível para subir, viu gente? Pega o Goiás fora de casa depois na penúltima rodada, é jogo infernal, e o CRB em Novo Horizonte. Então você olha para a tabela do Novo Horizontino, você fala, pô, tu tem aqui 4, 5 jogos ganháveis, pô. E o Novo já tem 53 pontos. A projeção atual, gente,
de pontos, né, para subir para a Série A, quem tá dentro do G4 olhando para o quinto colocado, tá ali em 62 para 63 pontos, né? Então, 3 vitórias e um empate pro Novo deve garantir o Novo na Série A. E essas 3 vitórias tu enxerga o Novo conseguindo. Contra o Botafogo de São Paulo, contra um CRB e em algum jogo desse aqui fora de casa. E um empatezinho ele consegue também. Então assim, ou até vencendo do Remo também. Enfim, aí é aguardar. Então assim, eu vejo um cenário bem factível pro Novo Horizontino subir. Assim como existia um cenário bem plausível pro Novo subir ano passado e acabou não subindo. Enfim, aguardar também. Mas o fato é o seguinte, foi 3-0 e foi com 2 gols dele, do terror do esporte, Luca. Pois bem, acredite se quiser. O primeiro comentário que eu tô vendo aqui nessa publicação do Arthur Neder é que é mais fácil o Novo subir do que Goiás e Criciúma. Se você analisar a tabela, sem dúvidas nenhuma, é mais fácil o Novo Horizontino subir do que o Goiás. Eu nem me aprofundei muito na tabela do Criciúma, agora nesse vídeo, né? Depois a gente pode até dar uma analisada mais uma vez, mas a tabela do Novo ela é muito factível. Diria que é a tabela mais fácil, ou uma das mais fáceis de quem tá ali, ó, da primeira colocação até a sexta, sétima posição, é a tabela mais factível para você somar mais pontos. Agora é o tal negócio, né? A Série B é maluca. Não é garantia nenhuma que tu vai construir todos esses resultados que eu acabei de falar. É só uma projeção de acordo com a tabela de classificação de cada um dos times, bola jogada, elenco, todo o contexto, né, gente? Momento também, que é sempre muito importante. E o Novo mete 3-0 no Operário. É o Henderson, técnico bom. Por falar em Criciúma, o Criciúma deu aquela recuperada, né? Vinha de 2, 3 tropeços no recorte recente, mas agora voltou a vencer, 2-1 contra o América Mineiro, fez o seu papel de casa, que era vencer, chegou a 53 pontos e está na segunda colocação, permanece mais uma rodada no G4. O Criciúma pega o Avaí fora, depois enfrenta o Goiás no Heriberto Rios, vai jogar lá em São Paulo contra a Ferroviária, fora de casa, obviamente, pega o Atlético Goianiense na penúltima rodada, na antepenúltima rodada, o Botafogo de São Paulo na penúltima e na última o Cuiabá. A tabela do Criciúma não é fácil mesmo não, viu? Ele tem um jogo factível que é para ganhar contra o Botafogo de São Paulo, a galera da parte de baixo da tabela. Aí beleza, a Ferroviária que tá lá embaixo também, né, brigando para não cair, tu coloca como outro jogo bem factível para vencer. E aí, meu patrão, Goiás é sempre muito chato, Cuiabá fora também é sempre muito chato, Avaí fora, beleza. O Criciúma ele tem 3 jogos ali factíveis para vencer, só que desses 3, 2 são fora de casa. Enfim, meu amigo, não dá pra garantir nada. A tabela do Novo eu ainda acho que é mais fácil do que a tabela do Criciúma e os dois têm a mesma pontuação, né? Enfim, tá difícil, viu, velho, cravar alguma coisa aí nessa Série B. O Criciúma vence por 2-1, tá? Vou trazer aqui os gols pra vocês. Primeiro gol marcado por Jonathan. Eu assisti o jogo do Novo Horizontino e Operário. Quem olha só pro placar pensa que foi um jogo muito fácil pro Novo. E não foi assim, tá? O jogo foi difícil. O Operário criou chances claras de gols no primeiro tempo e tal. E até a metade do segundo tempo não estava um jogo fácil também, não. Bom, o Criciúma quase pipocando, né? Tomando um empate no segundo tempo, mas conseguindo desempatar o jogo na reta final lá, aos 29 minutos, com o Diego Gonçalves, ex-Goiás, inclusive. Bom jogador Diego Gonçalves, tá? Bom, voltando aqui para a tabela de classificação. Criciúma venceu, chegou a 53. Eu ontem também acompanhei Cuiabá e Coritiba. Bom jogo de futebol, viu? Como entretenimento, 2 times ali bem organizados em campo. O Cuiabá melhor na maior parte do tempo e mereceu vencer a partida. Perdeu pênalti e tal, perdeu gols cara a cara. Bom jogo do Cuiabá lá na Arena Pantanal. Venceu por 1-0, chegou a 49 pontos e tá no bololô. Tá a 3 pontos nesse momento do quarto, tá no bololô também. E o Vila ganhou do Amazonas 1-0, aquele 1-0 que é goleada, mas é aquele 1-0 que não serve pra nada, né? O Vila Nova tem 43 pontos, não tem mais nenhuma chance de subir. E aí vamos lá, Cuiabá e Coritiba. O Coritiba, se você analisar aqui a tabela de classificação, tem 56 pontos. Esses próximos jogos do Coritiba não são tão fáceis, mas ele tem ali 2, 3 jogos muito factíveis para vencer daqui para o final da Série B. Já trouxe para vocês aqui a tabela. Vamos analisar aqui o Coritiba. O Coxa pega o Atlético Paranaense, outro jogo que ele pode tropeçar e ele pode se aproximar muito do 5º colocado e aí voltar para aquela zona da confusão. O Coritiba, por enquanto, ele tá muito tranquilão, muito suave, muito distante do 5º. Tu olha a projeção, a probabilidade de acesso, tá com 97% de chance para subir. Então, porra, tá muito tranquilo a situação do Coritiba. Mas tem um Atletiba aí pela frente. Se ele perde o empate no Atletiba, a distância já encurta um pouco mais pro 5º colocado.
Mas depois pega o Voltaço fora, o CRB em casa. Depois o Coritiba enfrenta o Paysandu fora, outro jogo bem factível de vencer. Até porque o Remo também vai estar lá no Bololô querendo subir e o Paysandu não quer que o Remo suba, enfim. Depois o Coritiba pega o Atlético em casa e na última rodada o Coritiba enfrenta o Amazonas que talvez já esteja rebaixado. Muito provavelmente vai estar rebaixado. Então assim, o Coritiba ele tem 3, 4 jogos ali bem factíveis para ganhar. Deve subir, nem que seja na última rodada, no desespero, no abafa, deve somar os pontos necessários e de fato deve garantir carimbar o acesso, tá? Bom, voltando aqui, o Cuiabá chegou a 49 pontos, subiu 3 posições por hora, né? O Atlético Paranaense ainda vai jogar contra a Chapecoense, ó, contra o Avaí, a Chapecoense vai jogar contra o Botafogo de São Paulo e ainda tem o Remo contra o Paysandu. Então essas 3 posições que o Cuiabá acabou conquistando, ele pode perder 2 pelo menos, né? Se o Atlético vencer, se o Remo também vencer, naturalmente o Cuiabá já cai para a 8ª colocação, tá, gente? E tem o CRB também no Bololô, né? Se o CRB vencer, o CRB também passa o Cuiabá na tabela de classificação. O CRB, de fato, ele pode se colocar nessa briga. Para isso tem que ganhar hoje da Ferroviária. Aí também é o famoso aguardar. Eu nem analisei a tabela do CRB, não. Mas vamos ver aqui a tabela do nosso queridíssimo Cuiabá. Botafogo fora de casa, opa, dá pra vencer. Depois é Remo em casa, difícil, mas pô, quem ganhou do Coritiba jogando bem, dá pra vencer do Remo também? Dá. Aí depois o Cuiabá pega o Amazonas fora, dá pra vencer. Goiás em casa, chato, mas beleza. América Mineiro fora, factível. Criciúma em casa, chato. É uma tabela meio maluca, né? São 3 times que estão brigando pra subir e 3 times que estão brigando pra não cair. Os 3 times que ele enfrenta para não cair são fora de casa e os 3 que ele enfrenta para subir, que estão brigando ali com acesso junto com ele no confronto direto, é em casa. Então assim, maluco demais cravar o que vai acontecer no Cuiabá, né? E como tem 49 pontos apenas, eu acho difícil o Cuiabá subir pela pontuação. Se tivesse 52, 53 ou 50, beleza, mas pô, tem 49 ainda. E talvez o quinto suba o sarrafo para 53. Então, cara, difícil, velho, difícil. Acho que o Cuiabá não sobe mais, não. Mas, enfim, vamos ver, né? E o CRB? O CRB pega o América Mineiro fora, aí hoje pega o Botafogo de São Paulo, né, em casa. Deixa eu só confirmar aqui com vocês. Ó, Ferroviária em casa, foi mal. Aí depois o CRB pega o América Mineiro fora, pô, jogo factível pra vencer. Atlético Goianiense em casa, chato. Coritiba fora, chato. Depois o CRB pega o Operário em casa, beleza, dá pra ganhar. Na penúltima rodada, Vila Nova, dá pra ganhar, tranquilo. E em casa o CRB, e fora de casa, o Novo Horizonte no último jogo, né? Tabela chatinha. Difícil ainda projetar também o CRB, porra, brigando até a última rodada e subindo pra Série A. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar no que é que vai dar. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, viu? Tá pegando fogo essa reta final de Série B. Tabela muito achatada, jogos muito imprevisíveis, times oscilando bastante. Num jogo tu ganha do líder, no outro tu perde pro 15º. Tá essa loucura aí a Série B. Bom, trazendo aqui as probabilidades de acesso, Coritiba com 97% praticamente, Chape com 60%, Criciúma 57%, Novo 49%, e aí vem Goiás 44,7%. A tabela do Goiás é infernal, eu já trouxe aqui o vídeo completo para vocês. Vou deixar o link aqui no card. O Atlético Paranaense 40,5%, Remo 21,4%, CRB 14%, Cuiabá 8%, Atlético Goianiense 5%. Vai ter as atualizações quando terminar a rodada, pra gente trazer aqui os dados mais bem atualizados e mais corretos também, né? Porque como a rodada não acabou, aí alguns números aqui vão flutuar ainda hoje e amanhã, até porque hoje tem Atlético Goianiense Volta Redonda, CRB Ferroviária, amanhã tem Paysandu e Remo, Chape e Botafogo de São Paulo e Atlético Paranaense e Avaí. Ainda tem 3, 4, 5 times ali que estão na parte de cima da tabela e ainda vão jogar nessa rodada, tá? Tá maluca essa Série B, viu, bicho? Tá maluca demais. Bom, é isso, meus amigos. Por hora é isso. Deixa eu só trazer aqui pra vocês o gol do Vila, nosso queridíssimo Vila Nova, mas que não vai subir mais, né? Já foi, já era, meu amigo. Não vai subir mais. 43 pontos agora nessa altura do campeonato. Quem tem 49 não vai subir? Provavelmente não vai subir. Imagina quem tem 43. Já foi. Bom, mas ganhou do Amazonas, 1-0 chorado, é o que vale, né? Pra garantir pelo menos ali os 43, 44 mágicos pra permanecer na Série A. Bom, gente, é isso, tá? O panorama aí da rodada e do contexto da tabela da Série B. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações.
Alô, Remo, tem que ganhar do Papão amanhã se quiser brigar pra subir. Caso contrário, é tromba das grandes. Valeu, gente.